O segredo de um verdadeiro adorador está na sua maneira de adorar a Deus. Não diz a palavra? O próprio Senhor disse que os olhos dele percorrem por toda a terra à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E talvez você pense, o que faz um verdadeiro adorador? Muitas das vezes a gente fala para o Senhor, Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Muitas das vezes a gente não compreende o que é ser um verdadeiro adorador. Irmãos, o adorador sincero e que Deus se agrada é aquele que louva a Deus em qualquer circunstância. Já chegou momentos na tua vida em que pessoas falam para você, louve, adore ao nome do Senhor, glorifique ao nome do Senhor, e às vezes você está num dia em que você queria só ficar dentro do quarto, fechado, sem conversar com ninguém, e você se sente tão fraco, mas tão fraco, que parece que a tua oração não chega até o céu. É esse tipo de adorador que eu quero falar para você. Só quero te dar apenas um exemplo de uma pessoa na Bíblia que você já deve saber quem é e o que aconteceu com ele, a respeito de Jó. Jó, você já conhece a história, que o próprio diabo, com muita raiva daquele homem, porque ele era servo de Deus, ele era temente a Deus, ele era uma pessoa que considerado um verdadeiro adorador, a qual eu quero falar aqui nesse vídeo. Irmãos, você sabe muito bem que ele tinha todos os motivos para não adorar. Ele tinha todos os motivos para dizer, eu não vou louvar hoje, eu não vou dar glórias ao nome do Senhor, porque eu perdi o meu filho, eu perdi a minha casa, eu perdi os meus gados, eu perdi a minha vida financeira. Tudo estava bagunçado na vida de Jó. E por último de tudo, ele perdeu a sua saúde. Imagina agora, sem saúde, os seus filhos mortos, a sua vida virou um fracasso, ele tinha perdido muitas terras, muitas coisas tinham sido destruídas, tudo por causa que o inimigo se levantou contra ele para dizer para Deus, tem certeza que esse aí é um verdadeiro adorador? Ele vai blasfemar de ti, ele vai desistir, ele não vai mais te adorar. Toca para você ver na saúde dele, no financeiro, na família, para ver se Jó vai adorar. Deus, ele permitiu, irmão, que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, para provar que realmente Jó, ele era um verdadeiro adorador. Não importava a circunstância, e Deus conhecia o coração desse homem. As coisas começaram a acontecer de mal a pior. Imagina você no sofrimento que Jó passou. Jó, ele se prostrava sobre a terra. Em cada situação que ele estava, ele se ajoelhava. Em cada choro, em cada dor, em cada perda, ele dobrava os seus joelhos e começava a glorificar. Ele dizia, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele a glória, a ele o louvor para todo sempre. Irmãos, a indignação de Satanás foi tão grande. Satanás ficou tão irado com aquilo. Até mesmo os amigos de Jó foi lá para falar para ele, Jó, será que tudo isso que está acontecendo na tua vida não é porque você pecou? Será que isso daí não é alguma coisa errada e agora você está pagando pelo pecado? Irmãos, no momento mais difícil da vida de Jó, até a sua esposa foi falar palavras para ele, nega esse Deus, abandona esse Deus e morre, porque a situação dele era de morte, irmão. Mas sabe o que eu acho lindo nessa passagem? Jó, ele poderia estar morrendo fisicamente, mas o seu espírito, a vida espiritual de Jó estava tão ativa, ele estava tão vivo espiritualmente, irmãos, que todo o processo que ele viveu, na vida financeira, na vida física, na vida material, na sua família, nada disso impediu ele de adorar a Deus. Talvez você não esteja vivendo nem metade do que eu falei aqui. Talvez você simplesmente está triste com alguma coisa que aconteceu na tua vida e por causa desse problema você simplesmente parou de adorar, parou de orar, parou de ir na igreja, porque você acha que é culpa de Deus.
Irmãos, tudo que estava acontecendo na vida de Jó, Jó poderia dizer para Deus: Senhor, tu és o culpado disso. Por que o Senhor permitiu eu perder tudo? Por que o Senhor permitiu Satanás tocar até mesmo na minha saúde? Mas não, irmão, Jó não questionou a Deus. Um verdadeiro adorador não questiona o poder de Deus. Um verdadeiro adorador não fica perguntando: por que é disso, Senhor? Por que o Senhor permitiu tal coisa? Irmão, se você quer adorar a Deus de verdade, se você quer servir a Deus de verdade e ver o sobrenatural acontecer na tua vida, não seja murmurador. Não seja uma pessoa que fica perguntando para Deus o porquê disso, o porquê daquilo, mas adore, não importa a situação. Irmãos, o que eu acho interessante, ele louvava e glorificava a Deus no meio daquela tempestade, no meio daquela angústia, no meio daquela tristeza. Você precisa ter fé no teu coração. Outra coisa que a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus se você não tem fé. Você pode pregar bonito, você pode ter uma voz linda para louvar a Deus, mas se você não tem fé no teu coração, de nada vai adiantar. Tem muitas pessoas que não é verdadeiro adorador e não tem fé o suficiente. É por isso que a tua vida não muda. É por isso que você ora e a tua oração não é respondida. Porque você não está sendo um verdadeiro adorador. Porque você não está realmente adorando em espírito e em verdade. Porque na verdade você está olhando para a circunstância. Você está olhando para a sua dor. Você está olhando para as suas percas. E você não está olhando para o Deus que você serve. O teu Deus é maior. As coisas que Deus faz é muito poderosa. Você tem que entender que a tua vida, irmão, está na palma das mãos de Deus. Jó, ele estava sofrendo sim, ele estava chorando sim, mas ele sabia quem era o Deus que ele servia. Será que você conhece o Deus que você serve? Ao invés de você ficar aí chorando, se lamentando, ligando para um, ligando para o outro, para querer dizer: olha, eu tô passando tal coisa na minha vida, você conta o teu problema para todo mundo, para ver se alguém fala alguma coisa para você, para ver se você ouve alguma coisa que vai te alegrar. Mas um recado de Deus eu tenho para você aqui: não fala teu problema para ninguém, não murmure para ninguém. Dobra teu joelho dentro do teu quarto, vai orar, fecha a tua porta, fala em secreto com Deus, derrama tuas lágrimas perante o Senhor e ao invés de perguntar para Deus o porquê, comece a adorar. Comece a adorar, coloca um louvor aí no teu rádio, na tua televisão, no teu telefone e começa a glorificar, mesmo estando doente. Talvez você está em cima de uma cama ouvindo esse vídeo, talvez você está no hospital ou desempregado ou com teu casamento destruído. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas o Senhor está falando: abre a tua boca e começa a louvar. Há poucos dias agora, eu e mais o grupo de oração, tem 65 mulheres neste grupo. Irmãos, são mulheres de oração. E o Senhor Deus falava comigo: filha, faça um propósito de fogo. Só para você entender o que é a adoração e o que isso faz na vida de uma pessoa. As irmãs começaram a fazer o propósito de fogo juntamente comigo. Era 1 hora de oração e louvor. Só louvor e adoração. Eu falei para elas: não é para vocês pensar no teu problema e nem falar sobre problema, é para você adorar. Olha para você ver o que aconteceu. As irmãs começaram a louvar e a gravar áudio louvando e glorificando. Irmãos, o Espírito Santo desceu de uma maneira tão poderosa. Pessoas começaram a ser curadas, irmãos. Deus, teve irmãs até que me ligou e falou assim: missionária, Deus abriu a porta de emprego para mim. Deus me abriu a porta de emprego que eu tanto desejava. Teve pessoas que me ligaram falando: irmã, eu estava doente e Deus me deu a cura. Foram tantos testemunhos que nós tivemos através desse propósito de adoração. Irmãos, quantas vezes nós fizemos propósito de jejum, propósito de oração na madrugada, mas quando nós fizemos o propósito de louvor e de adoração profunda com Deus, irmãos, o céu se abriu. É por isso que a palavra fala que Deus habita no meio dos louvores, e verdadeiramente a tua vida vai mudar quando você fazer a tua vida um louvor a Deus. Quando você estiver limpando a sua casa, talvez você fale assim: eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu estudo, eu tenho faculdade, eu tenho filhos, então eu não tenho tempo. Irmão, adora,
todo tempo. Enquanto você está indo para o teu trabalho de ônibus, de carro, seja lá como você está indo, glorifica, exalta o nome do Senhor em todo o tempo, porque Deus, Ele vai trabalhar na tua vida de uma maneira extraordinária. Receba de Deus esta orientação. O segredo é adorar. Adore de todo o teu coração em nome de Jesus e você vai ver o impossível acontecer na tua vida em nome de Jesus.